Olá pessoal, aqui Maria Bicuma. Eu estava aqui no TikTok hoje e no meu feed caiu um vídeo da Mana Josefa Moreira, onde ela fala sobre relacionamentos abusivos. Vamos ouvir um bocado o que ela falou antes de eu poder responder. Quero ainda fazer um vídeo para dar a minha opinião. E eu quero entrar num detalhe um bocadinho polêmico. Uma mulher que sofre abusos, que é espancada, sofre desrespeito, humilhações, e ela sofrendo violência doméstica, mas está sempre aí, continua com esse homem e muitas das vezes a fazer filhos, mas está sempre a ser espancada. Quem tem culpa? Ok. A Mana Josefa pergunta a uma mulher que fica em um relacionamento abusivo, sendo espancada, sofrendo todos os abusos que sofre, de quem é a culpa? A culpa é do abusador, é do algoz. Apesar de que ela continue no relacionamento, a culpa não é dela até o momento que às vezes ela consiga perceber que está com uma pessoa, toque da cabeça, a culpa ainda não é dela. Ok? A culpa é da pessoa que abusa, que utiliza, quer dizer, que aproveita da fragilidade dessa pessoa ou das feridas que ela teve no passado para poder fazer com que essa pessoa permaneça ao seu controle como sendo talvez sua escrava. Porque um abusador, muitas das vezes, ele não nos vê como seres humanos, não nos vê como alguém desligado dele, ele nos vê como uma extensão dele, que ele tem que nós, quer dizer, a pessoa que ele abusa esteja completamente sob seu controle e lhe vê como sendo alguém que pertence a ele, não lhe vê como ser humano. Então, essa mulher que ainda não descobriu o verdadeiro valor dela, que ainda não sabe nada ou quase nada sobre a autoestima ou o amor próprio, então a culpa é do abusador. E a Mana não é dela. Vamos continuar. Será mesmo que essa mulher sofre isso tudo que diz? Tudo bem que algumas mulheres não sofrem aquilo tudo que dizem, porque algumas são mentirosas. Mas, na sua maioria, pelo menos as com quem eu falo, porque eu consigo reconhecer uma verdadeira vítima, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas sou alguém que passou em um relacionamento abusivo e sei quando uma vítima está a falar a verdade. Então, quando ela vem te dizer que está a sofrer aquele tudo, está a pedir socorro, por favor, me ajudem, quero sair daqui, como é que eu faço? Mas às vezes não saem porque muitas mulheres são julgadas por medo do julgamento. É por isso que algumas tiram-se a própria vida porque acham que é mais simples assim e não terão que justificar para ninguém. E depois vemos nas redes sociais fazer vídeo nos perguntarem, ai, não saiu por quê? Estás a ver? Às vezes é o julgamento que nós fizemos da situação que faz com que essas mulheres ainda permanecem. Ok? Tá por aí, continuemos. Será? Será que devemos acreditar sempre quando uma mulher diz que sofre isso tudo, mas continua com esse homem que ela diz ser escroto, ser violento? Eu não sei se a Mana já ouviu falar da síndrome do Estocolmo. Se ainda não, às vezes é melhor ir ler um bocadinho para poder entender, ok? A síndrome de Estocolmo é uma síndrome onde uma vítima às vezes começa a amar o seu abusador porque em alguns momentos ele oferece momentos de prazer ou então de recompensa que faz com que ela, às vezes, o cérebro dela vai inibir aquela toda a maldade que sofre, que é para poder defender o algoz, até às vezes, mesmo até no tribunal. Entende, minha mana? Então é mais ou menos por aí. Vamos continuar. Ser abusador, ser traidor,
Então, se lês isso tudo, não te agrega em nada, te envelhece. Você me vê como teu carrasco, teu feiticeiro, você está com ele a fazer o quê? Ok, não é simples assim. Não é só que quando você vê que ele é aquilo tudo que você diz, você vai simplesmente sair. As coisas não funcionam assim. Yeah? Os relacionamentos abusivos, para o abusador é algo que ele vive desde... Ele é abusador desde a infância. Ele conhece as táticas de manipulação. Ok? E a vítima não escolhe simplesmente, eu sofro tanto aqui como eu gosto de sofrer, eu vou ficar. Não. Às vezes ela tem feridas que já vêm desde a infância e para poder perceber dessas feridas, às vezes leva tempo. Não é à toa que até a própria ciência diz que para uma mulher poder sair de um relacionamento abusivo, às vezes leva até 7 vezes de separação. E quando chega essas 7 vezes, às vezes já lá se foram 20 anos, 30 anos, é quando ela percebe que, infelizmente, não tem mais nada a fazer. E o preparo psicológico que às vezes ela precisa ainda não está aí. Porque o nosso cérebro, às vezes, nos inibe certas coisas que é para poder nos proteger. Então é por aí, não tem como fazer esse vídeo assim tão rapidinho, em 10 minutos. Sei que é pouquíssimo, mas estou a tentar fazer o rápido que eu posso para poder responder a todas as perguntas da mana Josefa Moreira. É você que é a narcisista, você que é a tóxica. Porque quando você acha que um homem não te acrescenta em nada, você única e simplesmente sai daí. Ai, meu Deus. Não, a vítima não é narcisista. E no caso de relacionamentos narcísicos, o narcisista é mesmo narcisista. Infelizmente, tem momentos que a vítima vai achar que ela é a narcisista porque ela faz, às vezes, o abuso reativo, que é aquele abuso que quando a pessoa te provoca, e aí, bum, você explode para poder se defender. E às vezes você tem a impressão de que você também é a narcisista. Um relacionamento narcísico, minha mana, é algo muito complexo. Se ainda nunca abriu um livro do DSM-5, eu te aconselho talvez a ler um bocadinho mais, ok? Não vamos minimizar as coisas como se fosse algo tão leviano, como se fosse algo tão simples assim, que é só sair. Não, não funciona assim. É algo muito complexo. O buraco é bem mais lá embaixo. Não é fácil para uma vítima poder sair, porque quando ela decide sair, ela primeiro tem que entender no que é que ela está, porque às vezes estamos na negação, ok? Tem etapas para sair, tem várias etapas que têm que ser respeitadas. E enquanto essas etapas não forem respeitadas, vai ser difícil para uma vítima compreender de que eu preciso sair desse relacionamento. E como é que eu posso dizer? É um luto que ela tem que sofrer. O luto da família perfeita, o luto de criar os pais sem o filho sem um pai, estás a ver? E aquele medo de sair e encarar a sociedade como mãe solteira. Eu sou mãe solteira hoje, saí de um relacionamento abusivo e todos os dias, sobretudo aqui no TikTok, é muitas mulheres e muitos homens que julgam as mães solteiras. Eu às vezes entro em algumas lives ou vejo mesmo assim no feed, que às vezes até dá preguiça de responder, porque francamente eu vejo que nós, os angolanos, ainda estamos muito atrasados no que concerne várias matérias, estás a ver? E fazem acreditar que a mulher, ela tem que suportar, tem que ficar, tem que aceitar sob pretexto que a mulher deve ser submissa. Afinal de contas, o que é a submissão? Estás a ver? Isso é que nós também devemos começar a levar uma mensagem de ensinamento às mulheres. Não significa que até aquelas que mentem nós temos que defender com unhas e dentes. Não. Mas quando uma mulher está a falar que ela está em um relacionamento abusivo, por favor, não julgue. Tente ajudar, faça o seu melhor. Sair não é simplesmente assim, porque acontece que algumas você vai dar conselho, vai dizer, de tantos conselhos que eu já lhe dei, também não está a sair daí. Essa lixa, também está a ficar aí porque ela quer. Não, não é porque ela quer, não é. É bem mais profundo. As feridas, às vezes, vêm desde a infância e ela precisa